E o torcedor cruzeirense não tá bem? Não tá nada satisfeito, também pudera, né? Sobrou pra todo mundo a irregularidade do time, até pros cartolas. Chegar à Libertadores pelo 5º ano consecutivo é o sonho de todo cruzeirense. Mas em 2011, não são todos os torcedores que confiam na capacidade da equipe. Até onde o Cruzeiro pode chegar no Campeonato Brasileiro? Eu acho que no máximo 8º lugar. As Libertadores que esse ano não chega ano que vem não. Normal com a do Brasil mesmo. A partir do segundo turno vai tudo melhorar, se Deus quiser. Nas últimas rodadas, o Cruzeiro voltou a vencer no campeonato. Mas a atuação da equipe aumentou a desconfiança dos torcedores. O time venceu, mas só convenceu o treinador celeste. O grande mérito da nossa equipe, que nós encaramos o Ceará sabendo que é um clube que incomoda e que nós sabemos que ia ter um jogo difícil. Ou você pensou que a gente ia pegar uma goiabada com queijo ou um doce de leite com queijo de Minas? Mas nas ruas de Belo Horizonte, a torcida azul viu um time muito irregular, de altos e baixos dentro do campeonato. Não adianta que fica troca de jogadores, vem um cada vez pior que o outro. Monta um time, né, bom no início, depois desmonta o time, aí é difícil. Além da campanha irregular no Campeonato Brasileiro, o cruzeirense também está preocupado com o desmanche do time em meio à competição. Henrique e Thiago Ribeiro já deixaram a toca da raposa. E o próximo a sair pode ser o zagueiro Gil. E com tantas negociações, o presidente Zezé Perrella foi eleito. Desta vez, como vilão da queda de rendimento cruzeirense. O Perrella aí ainda não. É na hora de sair do mandato já. A era do Perrella ali já deu o que tinha que dar, agora não tem jeito mais não. Olha só, quando o torcedor diz ali que se chegar em 8º tá bom para ele, pelo menos vai estar na primeira lista ali da tabela. Mas não tá bom de jeito nenhum, né, gente? E quando o Joel diz assim, mas o nosso mérito é ter visto que o Ceará, né, era um time que vinha para igual. Tá brincando comigo, né? O Cruzeiro não pode achar, sendo mandante de um jogo, seja no Parque do Sabiá, na Arena do Jacaré, aonde for que ele estiver mandando o seu jogo, que ele tem que achar que o Ceará, com todo o respeito que a gente tem ao Ceará, é um time que vem de igual para igual com ele? De jeito nenhum. O Cruzeiro não pode permitir, jogando em seus domínios, que qualquer adversário tenha mais posse de bola que o Cruzeiro, agrida mais que o Cruzeiro. O Ceará foi assim praticamente o jogo todo. E o torcedor falou da 8ª posição. Para se ter uma ideia, desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, o Cruzeiro, no primeiro turno, ele figurou no mínimo na 5ª posição. Então, quer dizer, sempre buscando a ponta. Sempre buscando a ponta. Enquanto está buscando o 8º? O Cruzeiro, nesse campeonato, a melhor posição dele foi a 7ª colocação. Então, o Cruzeiro está muito distante daquilo que o torcedor está acostumado. E dentro de campo, o futebol também não é o que se espera. O Cruzeiro ganhou do Ceará, mas apresentou um futebol muito ruim, irregular, permitindo que o adversário agredisse mais. Por isso que ficou esse sentimento do torcedor cruzeirense de que falta muito. Apesar do resultado positivo, o torcedor sentiu que ganhou um jogo, mas para chegar mais distante no campeonato, falta muito. 24 pontos, 18 jogos, é pouquíssimo para uma equipe que tem o investimento que o Cruzeiro tem, que tem a estrutura que o Cruzeiro tem, que tinha no início do ano, né, como a sua história, a manutenção da base, né, o trabalho individual desses jogadores. Hoje a gente não vê tática, não vê coletivo, não vê nada, né? Muito pouco, principalmente, né, Edmar? Porque a gente está falando do atual vice-campeão brasileiro, né? O Cruzeiro, claro. A gente não pode esquecer que no ano passado não foi campeão ali por uma série de fatores, incluindo o Sandro Meira Hit, né, com aquele jogo contra o Corinthians. Fatores externos. Então, a gente percebe no Cruzeiro, sabe, um time meio desinteressado pela temporada. Depois que perdeu a Libertadores, a gente já comentou sobre isso aqui, parece que, vamos empurrando com a barriga até chegar em dezembro, o que aconteceu. Porque eu não vejo o Cruzeiro hoje com aquela motivação de uma arrancada igual teve no ano passado, poder chegar lá em cima. Vejo um time muito acomodado e que se apoia demais no seu goleiro, no Fábio, que é um goleiraço, e no Montijo, que é a sua camisa 10. Tem 2 pontos nessa equipe, Montijo e o Fábio, e só. Joel Santana, é o perfil desse grupo, efetivamente? O time do Cruzeiro hoje tem a cara do treinador, né? Não representa absolutamente nada. Qual é a cara do Joel, então? Uma cara de... não representa nada. É um futebol velho, sem tática e completamente ultrapassado. O Cruzeiro não faz nada hoje em campo que surpreenda os adversários.
O Cruzeiro do início da temporada, quando foi muito bem na Copa Libertadores da América, hoje não é nem a sombra daquele time. Aí você pega a questão que você lembrou, Dimara, da saída dos jogadores, e o Flávio Júnior também falou na reportagem, né? Perdeu o Henrique agora, perdeu o Thiago Ribeiro, o Gil podendo sair. No início do ano já teve a saída do Jonathan. E as peças que chegaram também para o elenco não estão à altura dos jogadores que estão saindo do clube. E isso aí é reflexo da diretoria também. Não é só o Atlético que tem problemas na diretoria do clube. O Cruzeiro também tem. Não, o Flávio Júnior foi bem claro, né? O Zezé foi eleito mais uma vez e foi eleito agora como o culpado realmente dessa situação do Cruzeiro. Agora, eu não espero muito de uma diretoria, e isso vale também para o Atlético, que apoia, por exemplo, a reeleição ou a perpetuação do Paulo Schettino na Federação Mineira. E eu vou insistir nessa tecla, eu vou repetir principalmente sempre, da forma como foi. Né? Principalmente não aconteceu a eleição, rasgaram a história. A gente chegou a denunciar aqui até numa história que o Serginho tinha trazido, né, que estava vendo essa campanha, um mês antes, daí foi todo mundo na surdina, aí um dia anuncia que vai ter a reunião, e aí, né, pega o estatuto, não sei o que eles fizeram com ele, a minha vontade é dizer o que eles fizeram, mas não tenho certeza, e aí se vota a perpetuação, e aí tudo visando a Copa do Mundo. E é preciso a gente insistir e deixar o torcedor bem informado a respeito da situação, porque é um absurdo. Todo ano a gente vê no Campeonato Mineiro, diretoria de Atlético e Cruzeiro, caindo de pau em cima da Federação Mineira, porque não fez isso ou não fez aquilo, que era árbitro de fora, os árbitros aqui não prestam. Mas aqui não vai falar mais não, porque o dia que falar, eu vou falar... E o que acontece? Aí descem o pau, mas como a Federação Mineira não faz retaliação alguma para os clubes mineiros, está muito vantajoso. É por isso que eles querem que o Paulo Schettino continue no poder. E nem vão atrás também da história. Os times mineiros estão cansados de sofrer com a arbitragem nesse Brasileirão. Alguém foi lá, bateu na porta e foi atendido lá na CBF, na comissão de arbitragem. Uma coisa é continuidade de trabalho, outra coisa é continuismo. Não pode cair no continuismo de estar sempre ali, são sempre as mesmas pessoas, as mesmas caras, ultrapassadas, que a gente vê que não acrescenta nada ao futebol mineiro. Pinel disse muito bem em relação ao Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro também falhou demais esse ano. Perdeu os jogadores para concorrente direto dentro do mercado interno. Vendeu o Thiago Ribeiro. E perdeu para a segunda divisão do futebol mundial também. Pois é. Né, gente? E aí você perde o Thiago Ribeiro, que é um atacante de velocidade, você tá os dois centroavantes, o Bobô e o Keirson. Então tá errado. Tem coisa errada aí que precisa o torcedor ficar mais atento e cobrar mais. O futebol mineiro está muito longe do futebol paulista, por exemplo, né? E mesmo outras federações são mais ousadas, mais inovadoras, mais criativas. Eu me lembro de iniciativas, por exemplo, da Federação de Goiás, trazendo patrocinadores para que os times do interior contratassem jogadores conhecidos no futebol A brasileiro. Federação Paulista também fez isso, trouxe um jogador de ponta para cada time, determinado. Exatamente. Porque a gente fala assim, olha, né, o interior nosso precisa apresentar mais. Mas o interior também tem que poder contar com a federação. Tem que ter apoio. Tem que ter apoio. A federação não faz só vistoria, Mas o que a Federação Mineira fez pelos clubes do interior até hoje? Desde a chegada do Paulo Schettino. Eu tenho essa dúvida. Eu não vi até hoje até porque ele chegou nada. faz tempo, né, gente? Desde 2013 ele está lá substituindo o Elmer Guilherme. E você vê os clubes do interior, entra ano, sai ano, não representam quase nada. Aí outra coisa, eu deixei espaço aberto aqui para que ele viesse para explicar todos esses questionamentos, ainda não recebi o contato dele, porque era legal, né, ele vinha, a gente poder debater, sabe, um incentivo da estrutura dos clubes do interior, estádios que a gente vê todo ano aquela vergonha, não tem menor condição para o torcedor, para o jogador, para a imprensa. Então a gente está sempre na mesma situação e acaba que as pessoas são reeleitas e passa tempo e nada muda. Não, e ele não foi nem reeleito, né? Não houve eleição. Agravante ainda. Ele foi aclamado é uma pelo ditadura da Federação Mineira. Pior, né? Isso é o pior. Foi aclamado. O pior de tudo é o aclamado para permanecer na presidência de uma entidade que não representa nada o futebol mineiro. Eu fico decepcionado de ver que o futebol mineiro está entregue nas mãos das mesmas pessoas há tanto tempo e nada acontece de novo. E o espaço continua aberto aqui para vir explicar, porque a nossa ideia é que você possa explicar, Paulo Schettino, para todo mundo aqui como é que foi essa sua eleição. Depois do intervalo, aí tem o América e tem também a Sub-20. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.